Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nesta aula, vamos trabalhar aí os gêneros textuais, tá bom? Que bom, pessoal, estar aqui com todos vocês, tá? Em mais uma aula. É um prazer enorme. Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Se preparando aí para mais um final de semana, para descansar e recuperar todas as energias, né, para mais uma semana. Estamos aí já no nosso segundo semestre, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gêneros textuais, que é, nessa ocasião, o texto expositivo, tá bom? Texto expositivo é um gênero textual, como eu já falei para vocês, muito importante e que está presente em várias áreas da nossa vida. A sua principal função é expor e informar, né, acerca de algo relevante, né? Ele dá informações, ele presta informações sobre algo relevante na sociedade em geral, tá bom? Uma informação sobre alguma doença, sobre algum fato. Enfim, o texto expositivo ele tem uma função informativa, ele serve para informar sobre alguma coisa, algum fato, tá bom? Por isso ele é tão importante para nós e para que estudemos, tá bom? Bem, eu vou pedir que vocês peguem seus livros de gêneros textuais, tá bom? A gente vai ver isso na prática. Vamos agora realizar uma primeira atividade, tá bom? Sobre um texto aqui sobre a importância do som, beleza? E de seguida a gente vai ver um pouquinho mais sobre a estrutura do texto expositivo e como a gente consegue produzir um texto expositivo, ou seja, quais são os passos a passo, né? Os passos a passo para que nós possamos construir um texto expositivo, que é uma atividade que vocês realizarão, vocês produzirão um texto expositivo, ou seja, vocês vão falar sobre algum assunto, sobre alguma informação importante, tá bom? Podem falar sobre a doença, sobre o coronavírus, tá? Trazer fatos, curiosidades, vocês podem falar sobre algum fenômeno natural, vocês podem falar sobre algum assunto que seja de relevância para a sociedade, tá? Que seja relevante para a sociedade, tá bom? Pronto, então eu vou pedir que vocês peguem seus livros e abram na página livro de gêneros, tá bom? Livro fino, e vocês vão abrir aí na página 53, página 53 do livro de gêneros textuais, que é o livro fino, tá bom? Enquanto vocês vão abrir aí, pessoal, eu vou aproveitar aqui o ensejo e vou colocar o cabeçalho da escola, tá bom? Pronto, pessoal, eu coloquei o cabeçalho aqui. Vamos agora realizar a atividade aqui do nosso livro. Lembrando também, pessoal, que vocês têm uma atividade aí pendente, hein? Que é o da página 52, para vocês responderem e na nossa próxima aula, semana que vem, vocês vão entregar, tá bom? Não esqueçam dessa atividade, tá bom? Pronto. Então vamos lá, vamos realizar a leitura desse texto expositivo aqui, que fala sobre a importância do sono, tá bom? Ó, há muitas atitudes que podemos tomar para melhorarmos nossa saúde. Por exemplo, podemos mudar nossos hábitos alimentares, praticar atividades físicas e melhorar nosso humor diário.
a partir de pensamentos positivos. O artigo expositivo abaixo mostra como o sono afeta nosso comportamento diário. Leia-o com bastante atenção, porque ele servirá de base para a sua produção textual. Vamos lá. A importância do sono. Especialistas sugerem que crianças devem dormir entre 10 e 12 horas por dia, ou seja, metade do dia deve ser dormido. Vamos lá. O sono compreende o período de repouso que temos, geralmente em intervalos diários, com aproximadamente 7 horas de duração. Quando o cansaço mental é muito, as concentrações de cortisona diminuem e as de melatonina aumentam, provocando a vontade de dormir. Nesse momento, o organismo começa a reorganizar seus sistemas para uma nova jornada de atividades. A imunidade é reforçada, células são renovadas, radicais livres são neutralizados e a memória é consolidada. Logo quando dormimos, passamos por um processo de profundo relaxamento. A respiração fica mais profunda e nossos ritmos cardíacos diminuem, juntamente com a temperatura. Aproximadamente meia hora após seu início, em uma fase denominada sono delta, o hormônio de crescimento é ativado. Esse, cuja produção ocorre predominantemente durante o sono, além de propiciar o crescimento, auxilia no vigor físico e previne a osteoporose e a flacidez muscular. Nessa fase há também a liberação de cortisol, permitindo que tenhamos um sono profundo. É a fase REM, considerada a mais importante do nosso período de repouso, sendo responsável por aproximadamente 20% das horas dormidas. Na fase REM, nossos olhos se movimentam de forma rápida. O relaxamento muscular atinge o pico máximo. A temperatura e as frequências respiratórias do coração aumentam novamente. Nosso cerebelo e as regiões frontais desempenham ativamente suas atividades, renovando nossa coordenação motora e a capacidade de planejar e executar tarefas. É durante esse momento que sonhamos, e o que aprendemos durante o dia é processado e armazenado. Assim, nosso humor, nossa criatividade, atenção, memória e o equilíbrio estão intimamente ligados a essa fase. Desse modo, quando não dormimos, nossa memória fica falha, ficamos irritadiços, sentimos cansaço, dor de cabeça e indisposição. A redução das horas de sono também diminui a produção de insulina e aumenta a de cortisol, considerando que este é responsável pela elevação das taxas de glicose e aquela pela retirada desse açúcar do sangue. Podemos pontuar que a redução das horas de sono aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver diabetes. Muito bem. Então, eu particularmente achei bem interessante. À medida que eu ia lendo, eu ia me identificando com o texto, né? Eu sou o que menos dorme, eu posso dizer assim. Enfim, é um alerta, né? Também para nós, a importância de ter um sono apropriado, uma noite de sono apropriada, para que possamos renovar as energias e também liberar todos os hormônios necessários para a produção desse texto, tá bom? Pronto. Realizamos aqui uma outra a leitura sobre esse texto e agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do artigo expositivo, antes de produzirmos o nosso artigo expositivo, nosso texto expositivo, tá bom? Tem outro artigo aqui muito interessante, pessoal, que fala sobre a função do texto expositivo e como produzir um texto expositivo, tá bom? A sua função e como podemos produzir. Primeiro, o que é um texto expositivo, pessoal? Preste atenção nessa parte aqui que é importante, tá? O texto expositivo, como eu já falei para vocês, ele tem a função de apresentar um assunto ou uma informação sobre um assunto, um tema determinado, um específico, tá? Essa exposição do texto, ela vai ajudar o leitor, contribuir com o leitor com alguma informação relevante para a sua vida. É por isso que se chama texto expositivo, porque ele expõe algum tópico, ele expõe algum tema. Então, deixa eu colocar aqui para vocês qual é a função do texto expositivo. Então, qual é a função do texto expositivo?
Então, pessoal, o texto expositivo, ele tem a única função de apresentar um tema relevante ou informações acerca de algo que pode ajudar. Pronto. Então, a função do texto expositivo é apresentar um tema relevante ou informações acerca de algo que pode ajudar, tá? Que podem ajudar o indivíduo. Tá? Como, por exemplo, esse texto aí que a gente acabou de ler é um texto expositivo. Ele apresenta informações acerca do sono e quão importante é que tenhamos uma boa noite de sono para que possamos descansar. Tá bom? Pronto. Vou voltar para aqui agora. Beleza. Para isso, explicações de dados de outras áreas a fim de funcionar como um texto informativo. É importante ainda que o texto expositivo apresente dados verídicos e comprováveis, tá bom? Pronto. Bom, o texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado, por isso, em ambientes educativos, educação escolar, acadêmica e profissional. Além disso, é comum encontrarmos variações do texto expositivo, e cada subtipo refere-se a outras funções exigidas pelo texto. Para ampliar o conhecimento dessas categorias, segue-se a definição de dois tipos de textos expositivos. Aí temos aí os textos expositivos informativos e texto expositivo argumentativo. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro. Pronto. A gente viu, pessoal, que ele se classifica como um texto informativo, tá? Ele se classifica como um texto informativo, porque a função dele é trazer uma informação. Outro detalhe importante, uma observação, tá? É que ele precisa apresentar dados verídicos e comprovados. Tá? Precisa apresentar dados verídicos e informações comprovadas. Tá bom? Não pode ser qualquer tipo de informação. Você precisa ter informações verídicas e comprovadas. Comprovadas de que forma? Você vai citar autores que possam dar credibilidade à sua produção. Tá bom? Digamos que você quer falar sobre a mudança climática, aquecimento global. Então, um texto expositivo, nesse caso aí, falando sobre o aquecimento global, nesse caso você teria também que apresentar argumentos, apresentar fontes, cientistas que estudaram sobre o assunto. Tá? A mesma coisa no texto expositivo. Vocês precisam mencionar pessoas que possam dar credibilidade às afirmações de vocês. Ah, professor, eu quero falar que comer é importante. Eu produzi um texto falando que comer é importante e ajuda o indivíduo. Beleza, isso é verdade, a gente sabe que comer é importante. Mas da onde é que você está tirando essa informação? Tá? Se você for mencionar alguma coisa, por exemplo, a comida ela contribui para... Você tem que mencionar de onde você tirou essa informação. Então, o texto expositivo ele é recheado de informações sobre dados, tá bom? E é recheado de fontes e que possam credibilizar a sua produção, tá bom? Muito bem. Aí ele é separado em texto expositivo informativo, que informa, e texto expositivo argumentativo, onde ele busca defender uma tese, um posicionamento, tá bom? Acerca de alguma coisa. Beleza, vamos trabalhar agora a estrutura, como produzir um texto expositivo. Como produzir um texto expositivo? Professor, como é que eu posso aí, professor, produzir um texto expositivo? Como é que eu posso fazer isso aí?
da onde eu tenho que começar? Eu sei que eu tenho que apresentar uma informação importante, relevante para a sociedade. Mas de que forma eu vou fazer isso? Vamos lá. Bom, primeiramente, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Os textos do tipo expositivo podem apresentar inúmeras variações em sua composição formal, ou seja, eles podem variar de estrutura, a depender do gênero utilizado e das intenções comunicativas. Entretanto, alguns aspectos podem ser considerados essenciais a todos os textos expositivos. A seguir, algumas dessas características serão exploradas. De início, os textos expositivos têm preferência pelo conteúdo, pela mensagem. Desse modo, a linguagem utilizada tende a ser acessível e muitas vezes impessoal, tentando garantir um teor de neutralidade. Além disso, eles podem ser divididos em duas categorias, que se referem ao método de exposição utilizado no texto. A composição é a estrutura que prioriza a identificação de fenômenos individuais. E a decomposição, que se estrutura com o intuito de conectar fenômenos. Desse modo, não se limita a um único tema ou assunto. Tá bom? Então, vamos colocar primeiro aqui a estrutura. É necessário apresentar informações relevantes de forma que auxilie o leitor em algo. Além disso, é preciso mencionar fontes para credibilizar o texto. Tá bom? É necessário apresentar fontes para credibilizar o texto. Vamos lá. Como fazer um texto expositivo? Como é que vai ficar essa estrutura aí? Tá bom? A estrutura, pessoal, é basicamente a mesma para todos, tá? A gente vai ter aí o título. Deixa eu colocar aqui. Estrutura. A gente vai ter aí o título, subtítulo e o corpo do texto. Tá? É uma estrutura simples, tá bom? É quase parecido com os outros gêneros textuais que nós estudamos. É o título, o subtítulo e o corpo do texto. Tá? O subtítulo, pessoal, ele é opcional. Deixa eu colocar aqui uma observação. Ele é opcional. Por que opcional, professor? Porque ele não é necessário. Você pode escolher se você quer acrescentar o título ou não, o subtítulo ou não. Fica a seu critério. Tá? O corpo do texto é onde você vai colocar aí o texto, né? A exposição, a informação que você quer passar. O título, claro, você já sabe, né? Tem que ser coerente com a mensagem, tá bom? E no final, pessoal, vocês podem colocar fontes e referências. Isso pode ajudar no texto de vocês a dar mais credibilidade. Apesar de que a gente sabe que ao decorrer do texto, ao decorrer da exposição do texto, vocês vão colocando referências, vocês vão colocando fontes. Só que no final, se você colocar alguma referência a mais, isso vai credibilizar ainda mais o texto de vocês. Tá bom? Pronto. Então, basicamente, essa é a estrutura do texto expositivo, parecida com as demais. Aí vamos aqui algumas dicas agora, para quando vocês forem produzir um texto expositivo. Observações importantes.
Pronto. Observações importantes, pessoal. A informação, além de conter, claro, a referência, né, as fontes, a informação, ela deve ser relevante à sociedade. Tá? Você tem que trazer um texto que seja de fato relevante, que traga alguma coisa para a sociedade, que traga algum benefício para a sociedade. Tá bom? Segundo, pessoal, a linguagem deve ser formal, porém clara. A linguagem deve ser formal, porém clara. Você tem que trazer uma linguagem clara, tá? Uma linguagem formal que as pessoas consigam compreender, que as pessoas consigam entender. Tá? Não adianta você usar uma linguagem muito formal e que as pessoas não consigam entender, porque, como é um texto expositivo, a intenção desse texto expositivo é que seja lido pelo máximo de pessoas possíveis, tá? Para que as pessoas possam se conscientizar acerca do que você quer passar. Então, tem que ter uma leitura clara, tem que ter uma leitura, uma escrita clara, tem que ter uma escrita objetiva, tá bom? Não adianta utilizar palavras muito difíceis, tá bom? Dependendo do público que você, para quem você for escrever, é mais futuro, né? A expressão que a gente usa é mais viável que você utilize a linguagem mais clara possível para ajudar na interpretação do leitor. Utilizar conjunções para dar coesão ao texto. Conjunções, tá, gente? Para dar coesão ao texto. Isso a gente estudou na nossa aula de gramática. Essas conjunções, elas ajudam a construir a coesão do texto, tá, gente? Para que o texto ele fique mais coeso, ou seja, a compreensão fique mais fácil, fique mais clara. Tá bom? Então, é importante que vocês utilizem todos esses recursos aí disponíveis, tanto gramaticais quanto linguísticos, para melhorar a exposição de vocês, para que se torne mais, como é que eu posso dizer assim, para que se torne mais acessível, tá bom? E a última dica é sempre... Em textos expositivos e informativos, é ideal que o autor se posicione de forma neutra, tá? A menos que o texto seja um texto expositivo argumentativo, onde você vai argumentar sobre alguma coisa, se você concorda, se não concorda, por quê, etc. Aí sim, tá? Mas nesse caso aí, se for um texto expositivo informativo, onde você só vai levar a informação, tá? Você tem que se manter de forma neutra, ou seja, você não pode defender nem discordar. Por exemplo, se você fosse trazer aqui um texto expositivo sobre a vacina, tá bom? Mas você não concorda com, exemplo, você não concorda com a vacina, tá? Mas você não vai poder deixar isso claro. Você tem que trazer, expor o que é para ser exposto, que no caso aí é sobre a vacina, mas você não pode dar a sua opinião sobre aquilo. Você tem que se posicionar de forma neutra, você só tem que trazer a informação, tá bom? Mas você não pode apresentar nenhum posicionamento. Ok, pessoal? Pronto, essas são as dicas aí, beleza? Vou passar uma atividade para vocês para casa, que vocês vão produzir um texto expositivo, tá? Atividade em casa, produzir um texto expositivo com tema livre, seguindo todas as dicas apresentadas. Tá bom? Essa vai ser a atividade de casa para vocês, tá bom, pessoal? Vocês vão produzir um texto expositivo com o tema livre, seguindo todas as dicas apresentadas, beleza? Esse texto expositivo para vocês entregarem na próxima semana, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês no presente. Anotem aí a informação, tá bom? Botem na agenda de vocês, façam esse texto expositivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no presente, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e bom descanso para vocês, tá? Qualquer dúvida, podem ir lá no Presépio que eu estou à disposição. Tchau, gente.